A culpa, gente, ela é uma das coisas que eu mais gosto, se a gente tivesse que dizer assim, para poder falar aqui sobre os conflitos. Por quê? Joana traz esse capítulo, tá? E eu acho que é um livro essencial para a gente ler, que é o livro Conflitos Existenciais. Tá? É dela, tem aqui embaixo, é da série psicológica. Não dá para desencarnar sem ler, tá, gente? Porque se você desencarnar sem ler, você já sabe para onde é que você vai, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com a culpa. E a Joana, ela atribui para a gente duas causas da culpa, tá? A primeira causa que ela coloca para a gente são as vidas passadas. E eu vou explicar isso aqui de uma forma para a gente não ficar achando que... Porque espírita tem uma mania muito tosca de achar que é assim. Eu fiz um negócio na vida passada, eu venho remindo aquilo que eu fiz, né? Venho pagando por aquilo que eu fiz. E na contabilidade divina, não é isso. Porque fazer, ele não está nem aí para o que você faz, ele está aí para o que você é. Porque na contabilidade divina, o que importa é você ser iluminado. E o que é ser iluminado? É você ter vamos colocar aqui, consciência. O que é ter autoconsciência? Isso aqui é um conceito muito importante para a gente entender aqui a culpa, tá? Ter autoconsciência é você saber das suas reais intenções quando você faz qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer pensamento que a gente tenha, sentimento, isso aqui é muito complicado. Complicado não, na verdade é fácil, é a gente que bota um monte de barreira. Por quê? Porque aqui é você ser verdadeiro com você próprio, né? Consigo mesmo. Vou dar um exemplo, tá? Da gente trabalhando a nossa real intenção. Sabe quando você discute com alguém e aí aquilo fica entalado, e aí você vai contar para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Qual é a sua intenção? Oi? Né? Esvaziar? Mentira, a intenção não é esvaziar. Tua intenção é se autoafirmar. É fazer com que a história de alguma maneira saia, te retirando o que você? Da culpa. Por isso que eu preciso falar. Porque se você faz um almoço, por exemplo, e serve em casa, você precisa ficar contando para todo mundo, não, hoje eu fiz um almoço, servi em casa, foi maravilhoso, peguei o feijão, botei para o marido, né? Você não faz. Então, o que a gente está falando? Saber dessa real intenção, por que eu faço as coisas, por que eu falo, por exemplo, por que fulano me incomoda? Né? Porque se fulano é uma besta, o problema é do fulano, né? Agora, se ele ser uma besta me incomoda, o problema é todo meu. Foi? Vou dar um exemplo. Eu quero que vocês pensem na pessoa que vocês mais odeiam na face da Terra. Ai, não tem ninguém. Para de ser palhaço, tá, gente? Tem gente que nem Jesus na causa, tá? Né, pensa aí numa pessoa que você não curte muito. Pode ser chefe, pode ser até o marido, esposa, que ele não vai saber, gente. Ele não vai saber. Pode pensar, tá? Pode ser no filho que já está lá em cima, né? Pensa aí, pensou? Ótimo. Agora eu quero que você pense numa pessoa que adora esta pessoa. E caso você não encontre alguém que adora essa pessoa, pode ser Deus, tá? Pode ser Jesus, pode ser uma pessoa assim, santa. Pensou? Ótimo. Agora eu quero que você me diga quem está certo. Pois é. A gente vê aquilo que a gente é e que a gente quer. Aquilo que nós vemos do outro é uma projeção nossa. Ou seja, quando eu faço, então, qualquer coisa, para eu poder ser autoconsciente, eu tenho que saber da minha real intenção. Eu tenho que saber das minhas projeções. Eu tenho que saber do porquê que aquilo me incomoda. É isso que Deus quer de você. Deus não quer que você faça coisa. Porque se você fizer alguma coisa, mas continuar completamente ignorante da sua intenção, sem autoconsciência, você continua sendo o quê, gente? Obrigada. Um espírito ignorante, um espírito inferior, um espírito sem luz, uma besta, né? Sei lá o que você continua sendo. Agora, para o espírito que tem autoconsciência, que sabe das suas intenções, e o nome disso é autoconhecimento, qualquer coisa que ele faça é o bem, porque é iluminada. E a palavra iluminar, de ser uma coisa iluminada, não tem nada a ver com ser o bem, tá? Porque a gente pondera certas coisas como boas e certas coisas como ruins. Tem a ver com luz. Luz tem a ver com conhecimento. Por isso que é um espírito iluminado, porque ele tem autoconhecimento. Então, e para isso, a culpa é extremamente importante. Por quê?
Porque quando nós... o que nos diferencia, por exemplo, de um animal? Isso, obrigada, gente, a consciência. Tá? Eu gosto assim, na turma participativa, a consciência. Né? Os outros animais, o que é consciência, gente? Consciência, na verdade, eu vou criar aqui, é um complexo para a gente, né, trabalhar de eu. Tá? É uma noção de eu que você tem, onde você consegue separar do outro. Tá? O cachorro, por exemplo, ele não tem a mesma consciência que a gente tem. Certo? O cachorro, ele não sabe, caraca, sou eu. Né? Quando o cachorro está no cio, ele não fica bonitinho, descabelado, border collie, né? Ele não faz isso, né? O cachorro é feromônio, que é aquela coisa, aquele vucu-vucu, e vai que vai, entendeu? Não importa se é primo, se é tio, se é irmão, a gente aqui não pode pegar pai, não pode pegar mãe, mas eles lá, meu bem, é liberdade total, né? E aí a gente começa a perceber que o animal não tem essa noção de eu, e que nós temos essa noção de eu. E quando você tem essa noção de eu, que é a consciência, você começa a ter uma responsabilidade. O que é responsabilidade? Responder com habilidade a tudo aquilo que você faz. Você cai aqui de novo, ó. Se você sabe da sua real intenção, para você se tornar autoconsciente. E a única maneira de você ir pesquisar a sua real intenção é você tendo culpa de vida passada. O que é culpa de vida passada? Vou traduzir. Repetindo, não é aquilo que você fez de errado, é aquilo que você simplesmente não conseguiu conscientizar acerca de você. Sim? Então, o que faz você reencarnar é a sua autoconsciência. Ou a falta dela, né? Que vai fazer você reencarnar. Ou, se você tem bastante autoconsciência, você encarna como aqueles missionários, aquelas pessoas, né, que vêm, enfim. Então, a primeira causa da culpa é natural, tá? E ela tem que acontecer para que o espírito tenha responsabilidade. Por isso que Joana diz que o sinônimo de culpa é responsabilidade. Porque é eu ser responsável, eu conseguir ser responsável pelas minhas reais intenções, dentro do meu processo de autoconhecimento. Agora, a segunda causa da culpa, e aí que é a hora que eu falo para vocês, né, gente? É a hora que você bota o cinto, né? A hora que você se benze, porque agora vai começar. É a educação. Aí. Por que é a educação? Vamos lá. Agora é a hora que a gente começa, gente. Caso você fique com culpa, tá? Vou deixar aqui meu cartão em cima da mesa. A gente faz uma terapia, tô brincando. Vamos embora, né? Por que eu vou colocar aqui como a educação? Deixa eu apagar só para a gente ter espaço aqui. Porque, em verdade, quando você reencarna, todo mundo já ouviu falar do véu de esquecimento, né? Se não, eu vou contar aqui para você o que é o véu de esquecimento. Então, o pequeno véu que você bota, estou brincando, né? O véu de esquecimento, ele é o que acontece? Quando o espírito vai reencarnar, tudo aquilo que você faz, que você aprende, certo? Você vai guardando no que a gente chama do seu inconsciente, nas suas memórias, na sua noção de eu. Quando você precisa reencarnar, se você vier com os mesmos condicionamentos que você teve na outra vida, você não faz diferente. Sim? Você precisa passar por a gente brinca, uma evolução ontológica de novo. Você precisa zerar aquele processo. Você zera a sua consciência. Então, vou traduzir. Você é um espírito. A Joana chama pra gente, né? Ela diz pra gente que o espírito, ela chama de self. Por que de self? Porque ela diz que nós trazemos a herança divina dentro de nós. É isso que é ser um espírito, né? E o que Deus tem? Quais são as qualidades que Deus tem? Isso, todas. Então, você traz todas as qualidades. As qualidades, e quando eu falo, são boas e ruins, tá, gente? Não é só as coisas legais. Né? Não, é tudo. Porque para Deus não tem coisa boa, coisa legal. Para Ele tem coisas. E você, dependendo da sua intenção, vai transformar elas em boas ou legais. Vou dar um pequeno exemplo. Você que tem um filho, que está naquela idade que ele está possuído pelo demônio, né? Aquela idade que você tem certeza que ele tem um pacto com aquela galera do umbral, né? Onde ele quebra as coisas que todo mundo deve ter, a gente deve ser o seu, a gente fala, é verdade, meu filho está possuído pelo tinhoso, né? Exatamente, porque aquele momento em que a criança fica demoníaca, entendeu? E aí, naquele momento, a criança está, sei lá, lambendo a tomada, você não pode chegar para a criança e falar assim, querido, amor, olha aqui para a mamãe. Não lambe a tomada que dá morte, filho. Pode, né? Você não faz isso. Você simplesmente dá um berro com a criança, entendeu? A criança paralisa e você salva a vida do seu filho, né? E a eletricidade da casa, aquela coisa toda. Então, assim, aí as pessoas falam assim, mas não pode gritar, porque quem grita perde a razão.
Relativo, gente. Relativo, tá? Obrigada, é relativo. Tá? É muito relativo, né? E o modo da gente dizer isso é Jesus, quando entrou no templo, que botou aquelas barraquinhas abaixo, eu não queria dizer, mas ele estava gritando no caso, né? E a Joana chama isso de ira santa. Então, pais, vocês têm a ira santa. Uhul, entendeu? Fiquem felizes. Agora, se você quiser, se você achar que seu filho manda em casa e você quer gritar a ele para mostrar quem manda, você está com uma intenção estranha, uma intenção de autoafirmação, a tua ira não é santa, a tua ira é demoníaca, tá? Então, assim, perceberam como uma coisa pode não ser boa nem ruim? A gente acabou de dar um exemplo aqui. E isso tem que ficar na nossa mente, porque senão a gente não trabalha todas as coisas. A gente começa a castrar, e uma das coisas que vai trazer para a gente a culpa é essa castração. Porque a culpa, ela vai sair em forma de ansiedade, medo e raiva. Olha só. Ou ressentimento, né? Mas aí também é culpa, então a gente não trabalha o ressentimento. Mas ansiedade, medo e raiva. Então, se você tem ansiedade, medo e raiva, você também pode se incluir aqui nos considerados culpados. Então, vamos lá. Quando o espírito precisa trabalhar essas características, né, através da nossa evolução, né, do reino mineral, vegetal, animal, até chegar no homem, quando a gente chega no homem, a gente desenvolve o que a gente chama de ego. E aí, o que acontece? Esse ego, tá? Ele precisa... Ele, na verdade, precisa não. Ele é um mecanismo de consciência. É ele que vai dando a consciência de tudo aquilo que nós somos, das nossas intenções, da nossa vida. Foi? Quando você desencarna, você leva esta bagaça para o plano espiritual, tá? Por isso que você vai ou para um umbral, ou para o nosso lar, ou você é um espírito de luz. Vai depender de como que você usou isso aqui, de como que você trabalhou isso aqui, tá? E quando você reencarna, você ganha outro desse, graças a Deus. Entendeu, gente? Você ganha outro, né? Para você não vir zicado, entendeu? Para você não vir condicionado com aquela mesma coisa, mesmo negócio, para você poder ter literalmente uma nova oportunidade. Foi? Quer ver como é que você pensa numa nova oportunidade? Eu acho isso muito legal, né? Vamos pensar aqui naqueles casamentos que deram crise, que a gente já separou. Para ter uma nova oportunidade com o marido, com a esposa, só na próxima vida, né, gente? Porque nessa, você já olha, já fica com o condicionamento do casamento, né? Que acabou às vezes, né? Fica, não quero. É aí que vem a culpa. Por quê? Porque esse ego, quando ele vem, gente, ele vem tão puro e tanto amoral quanto o self, tá? Mas o self não é Deus, o self não é amor, né? O self não é o nosso Deus interior? É. Ele é amoral? É. Significa o seguinte, que ele não tem limites. Para Deus, tá? Vamos colocar aqui. Essas regras da sociedade, né? Viver, comer... Oi, Alexandre. Ali, né? Para Deus, essas coisas que a gente faz, por exemplo, obedecer os sinais de trânsito, né? Regras da nossa vida, para ele, assim, são necessárias para viver em comunidade, mas não tem nada a ver com você ser um espírito autoconsciente. Tem a ver com você ter consciência coletiva, mas não tem a ver com você... eu pago meus impostos em dia, eu sou uma pessoa que eu nunca, né, furei o sinal, nunca xinguei ninguém na rua, nunca fiquei na pista da esquerda andando a 40, quando deveria ser andar a 80, sabe? Nunca fiz uma besteira no trânsito, nunca nada. Vou para o céu? Não. Não. Tá? Não vai para o céu. Vai depender disso aqui tudo. Porque se você faz isso, movido por uma culpa, você não é uma pessoa livre. Você não tem autoconsciência. Então, vamos lá. Como é que vai se formar isso aqui? Você nasceu, e quais são as forças que vão começar a imperar aqui nesse ego? Primeiras dela, a cultura. Você nasceu, a cultura é um campo que ela já impregna em você. Entendeu? Você escolhe a cultura que você tem. Você nasceu aqui no Brasil e fala, mãe, tudo bom, mas eu queria ser indiano. Eu queria ser indiano. Eu não queria comer vacas, queria andar com um pitoco na testa, entendeu? Não dá, né, gente? Não dá, né? Outra coisa que entra na gente sem a gente querer, a sociedade. Tem alguém aqui que não é carioca? Obrigada. Vocês que não são cariocas, quando vocês chegaram aqui no Rio de Janeiro, não deu uma pequena estranheza? Pequena estranheza. Né? Vou falar porque eu também não sou carioca, então eu também tenho que falar. Deu uma pequena estranheza. A primeira vez que a gente andou na rua no Rio de Janeiro, no trânsito, a Iraci berrava, como se não houvesse amanhã. Entendeu?
E ela foi assim até a gente chegar no hotel. Né? O meu pai, coitado, veio rezando, porque ele era católico, a gente não sabia o que ele era, veio fazendo o sinal da cruz, e eu e meu irmão atrás, assim, em pânico, achando que a gente estava, né? E assim, a Iraci, tadinha, a Iraci, ela é paulista, vocês podem ver que ela parece uma Barbie, né? Então, assim, você vê que o carioca vai na padaria, ele bota um chinelo havaiana, um short, vai na padaria, né? Roupa do deputado, aquela blusa, né? Que é ridícula, qualquer coisa, vai na padaria e compra. A Iraci não, a Iraci, ela bota um salto alto. A Iraci, ela faz uma make-up, ela ajeita os cílios dela, entendeu? É maravilhoso, né? E isso é cultural, gente. Isso aqui é da sociedade que a gente nasce. Tem certas coisas que não tem como se desapegar, né? Ela chegou para mim e eu falei, mãe, eu vou assim. Ela, mas você vai sem batom? Aí eu falei, como? Ela, você vai dar aula sem batom? Eu falei, vou. Meu Deus, Cristiane, você não é minha filha. Eu falei, mãe, você é muito louca. Mas enfim, né? Então, aqui nós temos coisas que entram na gente. E a terceira coisa que entra na gente é a educação. E aí começa o nosso balacobaco, porque a primeira é a educação. Então, o que acontece? Você imagina essa criancinha linda que nasceu completamente controlada, né? Porque a criancinha, ela é meio... Ela não tem filtro, né? Já percebeu que a criança não tem filtro. Eu, quando era pequena, tinha mania. Mania não. Eu achava que isso era normal, porque é a falta do filtro mesmo que a pessoa tem. Se eu estivesse andando na rua e eu achasse alguém feio, eu parava e falava, nossa, a senhora é muito feia. E a Iraci queria morrer comigo, entendeu? E ela fala, Cristiane, para, você não pode falar que a pessoa é feia. Mas ela é, mãe. Do tipo assim, qual o problema, né? E ela falava assim, você não pode, que a pessoa fica magoada. E eu não entendi aquilo da pessoa ficar magoada porque ela é feia, né? Mas a criança, quando ela fala para você, tia, você é feia, né? Não significa que ela te odeia, que ela te abomina, que você é do mal, que você é um espírito inferior. Significa apenas o quê? Você não está provido, nesse caso, da beleza, né? Você é feia. Que ela achou você uma pessoa feia. Né? Tem muita criancinha, eu atendo muitos pais, às vezes, no consultório, que falam assim, ai, meu filho não gosta de mim, porque meu filho, quando eu estou dando bronca nele, fala, eu quero que você morra. Aí eu falo, mas ela quer, qual o problema, gente? Que a menina, que a criança quer que você morra. Naquele momento, vou traduzir para você o que seu filho está querendo dizer, ela gostaria que você não existisse. Tá? Isso não significa que ela te odeia, que ela vai te matar, que ela vai ser uma pequena psicopata, entendeu? Que vai matar os pais, enfiar na bolsa e despejar em algum lugar. E nem que ela te odeie, nem que na vida passada vocês se mataram, se odiaram. Significa apenas que ela gostaria que você não existisse naquele momento. Só isso. Mas a gente, por quê? Porque conforme a criança vai falando, a gente vai tendo que lapidar aquele pequeno pimpolho, né? A gente já começa a criar na criança aquela ideia que a gente fala, né? Ela vai criando uma noção de eu em cima muito do que você diz para ela. Então, vou dar um exemplo da minha noção de eu e como é que a culpa entra aqui, tá? Eu, quando era mais nova, eu tenho um irmão mais novo, né, que hoje é pastor de igreja, olha que maneiro, né, gente? A família inteira espírita, ele é o único pastor vidente que eu conheço na vida, entendeu? Ele é o único pastor vidente que eu conheço na existência. Meu avô já veio falar com ele, minha avó já veio falar com ele, e ele fala, mãe, aconteceu uma coisa muito louca, né? Aí, como é que você explica isso? Não explico. Então, tá bom, né? Então, a gente deixa ele quieto, né, o querido pastor vidente, né, era o irmão mais novo. E aí, o que acontecia? Como eu vim primeiro, eu tinha certas prioridades, né? Mentira, gente, não tinha prioridade, né? Mas eu pensava que eu tinha. Então, meu irmão, ele queria brincar comigo, e eu não queria, às vezes, brincar com ele. Ele fazia um negócio, eu falava assim para ele, para. Aí ele continuava, eu falava a segunda vez, para. Na terceira vez, ele sofreu uma lesão, né? Sofreu uma lesão, e aí vinha minha mãe dentro de casa gritando, Cristiane, deixa de ser agressiva. Quando ela falava, Cristiane, deixa de ser agressiva, a minha noção de eu, imediatamente aprendi o quê? Que eu era agressiva. Então, se eu era agressiva, quando a gente fala isso para uma criança, ou quando os nossos pais falam isso para a gente, automaticamente, se eu sou agressiva, eu não sou o quê? Doce. Eu não sou o contrário de uma pessoa que não é agressiva, né? Eu era aquela criança que chegava, a gente em casa, eu parecia um cachorro, de verdade, gente. Eu ria, mas eu ria, sabe, louca, aquela criancinha que parecia que estava babando, né, nossa, melhor não chegar à visita. E eu não gostava de abraçar uma pessoa, porque se eu abraçasse uma, eu não abraçava as outras. Então eu ficava agitada. Minha mãe falava assim, ai, Cristiane, você tem que ser mais paciente. Já sou agressiva e já sou impaciente. E conforme você vai sendo isso, e você vai levando os nãos e tal, a culpa vem se trabalhando aqui na criança. Então, o que a gente cria no nosso ego? Que é o que vai gerar a nossa querida culpa. A noção do eu sou e eu
não sou. Tudo aqui, a noção no eu devo ser, eu posso ser, eu não devo ser e eu não posso ser. Tudo aquilo que você não pode ser, mas te dá culpa. Tudo aquilo que você deveria ser, mas não te gera culpa. Tudo aquilo que você, né, enfim, o nome disso aqui que a gente chama, né? Tudo que é um não, e coisas boas ou coisas ruins, tá, gente? Pode ser coisas boas ou coisas ruins, como eu dei o exemplo, né? O que ficou aqui no meu eu não sou? Coisas boas. O que ficou no meu eu sou? Teoricamente, coisas ruins. Isso aqui a gente chama de sombra. O que é a sombra? Sombra é um troço que vai te perseguir para o resto da vida se você não trabalhar ela. É o que vai trabalhar a nossa querida autoconsciência e a nossa intenção. Então, toda a culpa vem dessa dicotomia que a gente tem aqui, tá? Dessa divisão que a gente tem no ego. E isso aqui que vai gerar personalidade, que ela me perguntou. Isso aqui, conforme você vai sendo educado e conforme você vai trabalhando, vai dizer se você vai ser extrovertido ou introvertido. E, normalmente, em famílias extrovertidas, quando nasce um introvertido, a família acha que ele tem um problema. Ai, fulano não fala, fulano é quieto, fulano não sei o quê, fulano... Nossa, parece que fulano vai se matar a qualquer momento, né? E aí a criança já percebe que aquilo é errado. Né? E aí ela fica mais tímida, mais castrada, mais introvertida. Ou quando a gente vê aquela... Oi? E exatamente, você tem aquela criança, né, que ela é dada, né, em 5 minutos ela já está fazendo amizades e ela é uma pessoa extrovertida, né? Se ela é de uma família onde todo mundo é mais introvertido, ela é normal. Imperativa está, daí vai começar a cadastrar a criança lá no CID-10. DDA, DTH, DYH, DOH, não sei o quê, nananã. E no fato, gente, e nada disso existe, tá? Porque doença pra gente... E aí é um conceito que a Joana traz muito legal, é o seguinte, quando a pessoa tem a sombra, né, se ela é uma pessoa extrovertida numa família introvertida, ela vai aprender que ser, por exemplo, espontânea ou ser muito ansiosa, que é o que ela vai achar que ela é errado. E quando ser ansioso para você é errado, a ansiedade vai te tomar, porque é a sua sombra, e você vai desenvolver o DDA, DTH. Ou seja, a gente cria um padrão de normalidade e aquelas pessoas que são fora dele vão ter doenças porque não podem ter aquilo. Exemplo, quem não sabe trabalhar com a tristeza vai ter depressão. Porque não entendeu que dentro desse tudo, tristeza faz parte. Ninguém tem que viver doriana para sempre. Ah, não, eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Você tem um problema, filho. Você tem um problema. Né? Porque o lado negativo também existe. É a mesma coisa que eu sair na rua e falar assim, só vejo o dia. Aí meia-noite estou eu lá tomando sol na praia, entendeu? Passando protetor. Ai, porque só o dia que é legal. Cara, você vai ter um transtorno. Então, doença e saúde é da psique da pessoa. Quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra ele te diz a doença que você tem de acordo com a dificuldade que você tem de trabalhar certas coisas. Porque, de fato, isso não existe. Mas, enfim, nosso caso não é doenças, vamos voltar para cá, tá? Vamos voltar para a personalidade. E também tem uma outra coisinha que vai interferir aqui na personalidade, tá, gente? Que a gente chama de função da consciência. O que é isso? As pessoas, elas podem ser de 4 maneiras, tá? Vamos lá. Elas podem ser, e elas vão aprender a ser das 4, mas vamos escolher uma como a principal. E a partir do momento que elas escolhem uma como a principal, a oposta dela vira a função do inconsciente, que eu vou explicar o que é isso. Tá? As pessoas podem aprender, e é a maneira que a consciência vê o mundo. Tá? Elas podem ser pessoas que podem ver o mundo através do pensamento. Quem são pessoas que vêm através do pensamento? São aquelas pessoas que têm uma capacidade fantástica de dar qualidade para as coisas. Qualidade. Ela vê o mundo de uma maneira qualitativa. Diferente da pessoa que vê através do sentimento. Que ela não dá qualidade, ela dá valor. Vocês entenderam? Uma coisa pode ter muito valor, mas pode ter uma péssima qualidade. Né? É igual aquele bichinho de pelúcia que a gente, né, ganha quando a gente é pequenininho. Está destruído, já cheio de ácaro, mas ele tem mais valor do que um bichinho novo. Quem é do pensamento nunca vai entender isso. Quem é do sentimento nunca vai entender o pensamento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa aula de quinta-feira de psicologia, né, entendendo a psicologia espiritual da Joana, a gente tem um pequeno aluno que é pensamento, e a mulher dele é sentimento. Aí um dia a mulher dele chegou para ele e falou assim,
você não me dá flores nunca. É o valor da flor. Aí ele virou e falou, mas flores morrem. Entenderam? Maravilhoso, né? Tem aquela pessoa que é da sensação. Quem é a pessoa da sensação? É aquela pessoa que vai aprender tudo através dos 5 sentidos. Quer ver uma pessoa da sensação? Virginianos são sensação. Né? Por quê? Porque eles têm planilha para tudo. Né? A pessoa da sensação é aquela que chega aqui, ela sabe exatamente como que fulano está vestido, ela vê se a parede está muito branca, se o quadro está alinhado, né? Ela tem uma capacidade maneiríssima. Engenheiros são, né, o pessoal que é da percepção, né, o pessoal que é, né, arquiteto, eles conseguem ver tudo. Né? Aqui, ó, gente, a pessoa da percepção estaria tendo um faniquito com essa planta morrendo aqui, ó. Que ela fala, ai, gente, estou me sentindo mal, entendeu? Porque já percebeu a planta morrendo, gente? Né, dá até um negócio. Né? Agora, a pessoa da intuição, que sou eu praticamente, ela nem sabe onde é que ela está. Ela não tem ideia de onde ela está. Entendeu? Ela não vê nada disso, ela olha o mundo, plana. Ela é aquela pessoa que ela capta as coisas pelo ar, manda a intuição pagar uma conta. Ela nem sabe o que é conta, entendeu? Ela nem sabe o que tem que pagar. Ela fala, vem sim, pra quê pagar? Exatamente, pra quê? Coisa louca. Então, assim, então, olha só que como é curioso. Por isso que eu falei, nasceu, gente, tem uma palavrinha que rima, né? Nasceu, babou, entendeu, gente? Nasceu, babou, tá? Por quê? Porque você nasceu aqui, cara, vai dar... Primeiro que só pela sua diferença de função, já vai dar um BO na família, certo? Depois, as crenças que a família vem dizendo que vão dividir você do eu sou e eu não sou, certo? E, além disso, você vai sofrer a culpa na sociedade. Se a gente tem uma sociedade que diz pra gente que ter é ser, se você é uma pessoa da intuição como eu, você nunca vai ter nada, filho. Por quê? Porque você é a mesma coisa. As pessoas perguntam pra mim, você gosta de ler? Eu falo, gosto. Né? Eu gasto dinheiro com livros. Aí as pessoas perguntam, né, pra mim, mas você não pensa em escrever um livro? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho pavor só de pensar que eu vou ter que ficar parada e escrever um troço. E como a cabeça do intuitivo é completamente assim, ou seja, o que eu estou querendo dizer disso? Né? Que concretizar para o intuitivo, por exemplo, é muito difícil. É muito difícil. Eu, quando era pequena, tanto que minha mãe falava assim para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu olhava assim e falava assim, não existe uma profissão para mim, mãe. Aí ela, como assim não existe? Né? Isso perto do vestibular também já dava até um medo, né? Como assim não tem, filha? Escolhe alguma coisa. Né? E realmente não existia. Por quê? Porque eu gostava de cantar, cantava o dia inteiro, dançava o dia inteiro, gostava de brincar de escolinha, brincava também o dia inteiro, e eu gostava de falar. Que eu continuo gostando e eu continuo falando o resto da minha existência. Entendeu? Pode botar que ela vai ser... A gente vai super se entender. Entendeu? Exatamente. E aí, quando eu cheguei no vestibular, eu não me imaginava fazendo nada. Aí eu escolhi comunicação social, que não tinha nada a ver comigo, porque eu ia morrer fazendo comercial de manteiga, e foi quase isso, né? Fui trabalhar na Record, que não tinha nada a ver comigo, né, gente? Porque eu sou pequena espírita num lugar pouco evangélico, e dava um pequeno problema, né? Até que eu conheci Joana, e Joana ficou lá na psicologia, aquela coisa. Eu falei, eu quero isso. Eu, com 10 anos, para minha mãe, pedi uma bola de cristal. Minha mãe falou, o que, filha, que você quer? Eu falei, quero uma bola de cristal. Ela, para quê? Eu, para ver o futuro. Ela ficou louca, né? Louca. Né? E hoje você vê, eu lido com arquétipos, que se você souber dos arquétipos, você sabe exatamente o futuro. Então, assim, só que vai explicar isso para uma criança. Tanto que eu fiz 2 faculdades. Eu saí de uma, fui para outra. Então, foi todo um caminho. Agora, se você é numa família onde ninguém é intuitivo, se eu fosse na família do meu namorado, eu ia morrer. Eu ia desesperar, porque todo mundo é, sabe, quadradinho. A sorte que eu tenho era assim, que é louca também, né, gente? Que ela está aqui no intuitivo, que ela vê gente morta, fala com quem não existe. Então, o que me conforta é isso. Que se eu sou louca, ela é pior do que eu. Entendeu? Por exemplo, né? Então, a gente começa a perceber que a culpa vai gerar daí. E aí, gente, por que a culpa é tão maldita na nossa vida? Porque a culpa impede a gente de sermos homens e mulheres integrais. Ou seja, de sermos o que a Joana chama de pessoas iluminadas. Por quê? Enquanto eu não me descondicionar, o que é descondicionar? Primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar a culpa é abolir da sua vida a ideia de bem e de mal. Porque se você não fizer isso, você vai ficar condicionado também na ideia de pode e não pode, deve e não deve.
Você vai ser aquela pessoa que não tem o meio termo na hora de gritar com a criança quando ela está lambendo a tomada. Então, é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa que você faz é tomar contato, que o que importa é a intenção. Se você sabe da sua intenção, isso é autoconhecimento. Vou dar aqui um exemplo para vocês da intenção, tá? Deixa eu pensar aqui. Um exemplo legal da intenção. Um bom exemplo. Vamos supor que você hoje, sábado à noite, vai para uma festa, vai fazer um happy hour na sua casa, depois que as crianças morrerem, né, porque apagarem, depois daquele Rivotril que você dá esperto na comida misturado, que a criança toma, mãe, estou muito doida. Você fala, vai dormir, filha, é só, né, cansaço o dia inteiro, né? Você chama seus amigos para fazer um happy hour em casa, aí abre uma garrafa de vinho, aí começa, a gente vai vir, fica igual na boda de Canaã, né, todo mundo doidão, né? E aí, daqui a pouco, você está bebendo aquele vinho e tal, só que se você estiver bebendo aquele vinho, porque você precisa relaxar, se acalmar, você está bebendo aquele vinho porque você está compensando alguma coisa que você não consegue fazer na CNTP, né, gente? Condição normal de temperatura e pressão, né? Agora, se você bebe aquele vinho porque você tem porque você está ali junto com seus amigos, porque não tem ego, não tem necessidade de compensar em nada, ok. Aí você fala, mas... Aí você vê o espírita falar, mas bebê, vem o obsessor, cola no seu baço, fica 5 dias em casa, bebe. Você fala, nossa, fico pensando o que aconteceu com Jesus, que Jesus não só bebeu, como embebedou seus amigos, né? Porque multiplicou lá o vinho. E aí a gente começa a refletir sobre isso. Só que se você é de uma família, por exemplo, onde você tem um pai alcoólatra, cara, isso nunca vai acontecer com você. Aliás, você não consegue nem casar com alguém que bebe, que gosta de vinho, que fala, olha, ganhei uma champanhe, nossa, que chega em casa, você é o obsessor. E a pessoa já começa. Então, essas pequenas coisas que a gente não percebe, elas vão fazendo elas vão criando essa culpa que a gente tem, né? E essa dificuldade que a gente tem de sair dela, porque a gente tem uma sociedade condicionada e que julga as coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que um dia tem um palestrante aqui do Seja falando que se você fizer os trabalhos de caridade daqui do Seja, você vai para o nosso lar. Aí você é um espírita que está aí, está vendo 300 pessoas que cabem nesse salão ouvindo essa anta, né, abrir a boca e exalar algum tipo de som, né, porque só que pode ser uma entidade trevosa. Aí você se levanta, cata a sua cadeira e fala, aqui não é lugar disso. Taca a cadeira e fala, isso é um absurdo. Não sei o que, se revolta, fala, igual Jesus deu no templo, né, um zaga-waga no templo e vai embora. Todo mundo vai falar o quê? Nossa, gente, que horror, não é verdade? E aí, muitas vezes, o que isso vai gerar pra gente? Muitas vezes, a gente está em situações dessa e a gente não pode se colocar. Porque vou deixar o outro mal. Às vezes o outro precisa ouvir. Mas eu vou ser mal com o outro. Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil em vez desse, né? Eu estava lá com uma amiga minha, a gente estava e tem a ver com a sombra e com o trabalho da culpa, tá? Eu tive um sonho uma vez, por isso que sonhos são importantes, né? Que estava falando exatamente da minha sombra. Exatamente do como é que eu trabalhava minha sombra. Era eu atendendo um paciente meu, com uma outra psicóloga que trabalhava comigo, só que ela era o meu oposto. Ela era morena, ela era uma mulata linda, com cabelão, sabe? Só que ela tinha mãos e os pés cremosos, sabe? Parece recheio de sonho de valsa. Sonho de valsa não, que é duro, né? Aquele sonho de padaria, né? Cremosa. Ela era doce. Ela era uma mulher muito doce. E eu atendia com ela exatamente do lado oposto de onde fica o meu consultório, na rua oposta, ou seja, tudo que é o meu, eu não sou. E aí passou, eu tive aquele sonho, tal, não sei o quê, fui trabalhar aquilo. E aí estou eu lá no curso que eu faço de pós-graduação com uma amiga minha. A gente foi almoçar, ela vira e fala assim, né? Ai, gente, ela é muito fofa, tá, gente? Ela é ursinho carinhoso. Ela é outro oposto meu, tá? Ela é aquela pessoa que 5 minutos do lado dela você pode ter uma diabetes séria, tá? Séria. Aí ela começou a falar assim, ai, você não sabe o que aconteceu? E eu comendo lá, né? Ela, ontem eu combinei de sair com fulano e fulano dormiu e esqueceu de me pegar. Eu fiquei de 9h30 às 11h30 esperando ele na portaria do meu prédio. Aí eu ouvi aquilo, aí ela continuou falando, tadinho, ele devia estar muito cansado. Aí, gente, nesse momento eu larguei os talheres assim.
Eu olhei para ela e falei, quê? Ela, tadinho, ele devia estar cansado. Vou mandar uma mensagem para ele dizendo que tá tudo bem. Eu falei, não. Eu botei a mão no telefone dela e falei, não faça isso. Aí ela, por quê? Eu falei assim, eu estava tão chocada com o que eu ouvi. Eu falei assim para ela, eu falei, amiga, você gosta de mim? Ela gosta. Eu falei, você confia em mim? Confia. Eu falei, quanto? Ela, muito, 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 né? Aí eu falei, que bom. Falei, que bom, então você vai fazer exatamente o que eu vou falar para você fazer, tá? Você gosta desse menino? Gosto. Você quer sair com ele? Aham. Tá, então você vai fazer o que eu vou te ensinar a fazer. Porque se ele faz isso com você, ele faz isso com a mãe, ele faz isso com o pai, ele faz isso com todo mundo. Aí eu olhei para ela e falei, ela falou assim, então eu vou mandar mensagem para ele. Eu falei, não, você vai deixar ele fritar no fogo do inferno com uma culpa imensa. Aí ela olhou assim para mim, e ela, tadinho. Eu falei, tadinho nada. Eu falei, se o homem combina de sair comigo e dorme, ele só sai comigo na outra vida por causa do véu do esquecimento. Se é que sai, entendeu? Se é que sai. Eu falei, tá louco? Se ele chega em casa cansado, o mínimo que ele tem que fazer é pegar o telefone e me ligar e falar, cara, tô cansado, não sei se eu vou conseguir sair e tal. Vamos marcar para outro dia. É o mínimo, o nome disso é consideração. Aí ela, mas ele deve ter dormido sem querer. Eu falei, ninguém faz sem querer, ninguém dorme sem querer. A pessoa tá, meu Deus, sem querer dormiu. Eu falei, cara, você tá louca? Aí ela ficou assim, aí nisso a gente falou, ele começou a mandar mensagem pra ele. Ele dormiu, gente, já tá muito cansado, ele acordou 12:30. Aí ele mandou mensagem pra ela. Oi, amiga, acabei de acordar, pô, gatinha, ontem dormi, foi mal, não sei o que, nananã. Ela, olha, ele tá mandando mensagem. Eu falei, tá, deixa ele mandar. Mas eu não vou responder? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque você está almoçando, me dá esse telefone, né? E a gente acabou de almoçar, e eu falei, agora você vai entrar aí no WhatsApp, vai visualizar e vai sair. Mas, coitado, ele vai ver que eu vi e não respondi. Eu falei, é. Por quê? Eu falei, porque ele tem que ficar com culpa, filha. É só isso, é uma questão apenas de ficar com culpa. Aí ela me olhando assim, ela pegou, entrou, saiu do WhatsApp. Quando ela saiu, ele começou a mandar mensagem para ela. Ele falou, você tá aí? Não sei o quê. Ela, olha, ele viu que eu vi. Eu falei, exato, deixa ele perguntar que você viu que ele viu, não interessa. Ela, mas ele vai ficar muito mal. Eu falei, já falei para você que eu quero ser ele se catraque com o diabo no inferno e morra de culpa. Aí ela olhou pra mim, ela, ai! Aí eu olhei pra ela na hora e falei assim, Duda, você tem que fazer um cursinho de maldade comigo. Eu falei, não é possível um negócio desse. Aí ela me olhou, aí aqui, ó, o eu sou e eu não sou. Jamais eu ia ser tão fofa quanto ela, né, na minha cabeça. Quando eu olhei falando isso, eu falei, cara, olha como um condicionamento infantil, lá da sua infância, faz com que você tenha uma visão de você como maldosa. Porque, na verdade, o que aconteceu? Deixa eu acabar de contar a história. Aí, quando a gente chegou na pós, eu falei assim para ela, agora você vai abrir, você vai responder ele. Ai, graças a Deus, ela estava quase tendo um ataque cardíaco, entendeu? Aí ela falou assim, eu falei, agora você vai responder ele, mas você só vai responder o que tem pontos de interrogação. Como é difícil, eu vou sentar aqui do seu lado te ajudando, tá? Oi, tudo bem? Tudo bem. O que você fez ontem? Fiz isso. Aí vem o texto. Desculpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tem pontos de interrogação? Não tem. Então a gente não vai dizer nada. Mas ele não vai saber que eu desculpei ele. Eu falei, não. Aí ele continuou, resumindo a história, o menino apareceu na pós com, né, uma rosinha para ela e um bombom pedindo desculpa. Eu olhei para ela olhou para mim e fez assim, né, tipo, bruxa, né? Aí eu olhei para ela e fiz, né? Aí ele ficou arrependido e tal. E aí ela começou a sair com ele e descobriu que ele fazia isso com a mãe, que ele fazia isso com todo mundo. Só que a primeira pessoa que ele não conseguiu fazer isso foi ela, porque ela, né, agiu fofa, mas deixou bem claro para ele os limites dela. Né? Na verdade, não foi ela, fui eu, né, que agi por ela, mas ela, detalhe, esperemos que ela tenha aprendido a situação, né? E ele ficou apaixonado por ela, tão apaixonado que depois de 2 semanas ela chegou na pós assim, eu não aguento mais ele, eu não aguento mais, porque agora ele me manda mensagem até se ele vai na padaria. Eu falei, então assim, né? Aí ela quis terminar com ele, enfim, a coisa foi. Mas na hora a gente pensa, eu estava tendo, no fundo a minha atitude, que parecia horrorosa, porque eu queria que ele, né, tivesse muita culpa, tinha mais amor do que a da própria mãe dele. Porque a mãe que é mãe dele não me ensinou uma coisa que é básica para alguém, que é para ele. E eu que não sou nem mãe, e não tenho nada a ver com a história, entendeu? Eu me intrometi lá e falei, não, vamos botar uns pingos nos is aí. Então, o que parece ser maldade, na verdade é bondade. Foi aí que eu descobri a minha face doce. Aí começou fofa, né? Mas é dessa forma. Então o que a gente começa a descobrir, né, quando a gente trabalha a culpa? Que quando você começa com essa ideia de eu sou e eu não sou, você começa a ficar uma pessoa que não é integral, uma pessoa que é pela metade. E a tendência sua é ir buscar em outras pessoas o que te falta. E aí é por isso que você é atraído para aquelas pessoas que você chama de demoníacas, que estão, né, que são seus chefes, aquela pessoa que você odeia.
Quanto mais você odiar, né? Quanto mais você não gostar de alguma coisa no outro, isso vai falar da sua sombra. E quanto menos você tiver consciência disso, mais você vai atrair gente assim para sua vida. Já percebeu? Quem aqui já casou 2 vezes? Ótimo. Já perceberam que é igual ao primeiro? Não? Mas tem alguma coisa que é. Que a gente não fiquem mal, vocês que são os segundos, ou os, né, não fiquem mal, tá? Né? A gente está dizendo apenas que o dedo podre é uma realidade, tá? Ele é uma fatalidade, né? Exatamente. Por quê? Vamos supor, quer ver, vou dar um exemplo para vocês da conhecida minha. Ela era casada com um cara extremamente agressivo, né? Que ela falava que era agressivo. Então ele gritava em casa, quebrava as coisas. Aí ela separou dele a muito custo e casou com um cara que você olha para ele e parece um poodle, né? Ele é fofo, ai lindo. Agora, olha o que ele faz. Você está sentado conversando com ele, né? Alguém fala uma opinião que é diferente da dele, ele fala que ele não acredita, ele ignora a pessoa solenemente e ele não dá ouvidos, mas ele não é grosso. Hã? Exatamente. Não, mas ele é super diferente. Então, assim, não. Enquanto a gente não entender o que no outro magoa a gente vai... aquilo vai permeando a gente. Só que a gente dá uma outra face para aquilo. Por isso que relacionamento, gente, é atritoso, é difícil, né? A gente, né, vai esbarrar aqui. Então, o que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com isso? Vamos tentar trabalhar o não julgamento, tá? Para a gente poder entender aqui. Agora a gente está de dia, certo? Certo, gente? Obrigada, né? Obrigada. Onde é que está a noite? Exatamente, no Japão. Fala assim que a gente que fica uma figura, né? Ó, tá em outro lugar do mundo, certo? Ótimo. E o dia e a noite, então, na Terra, não estão acontecendo ao mesmo tempo? Então, a gente tem que entender que isso aqui não existe. Que sempre que eu mostro uma face, a outra está acontecendo ao mesmo tempo em mim, né, ao mesmo tempo que eu estou mostrando essa. Vou dar um exemplo. Se alguém vira para mim agora, eu vou sair daqui e eu vou ter que comprar lá os presentes de não sei o quê, que minha sogra chegou em casa. Aí eu vou sair daqui e vou para um shopping. Se alguém virar para mim e falar assim, ai, Cristiane, me dá carona até não sei aonde, e eu não tiver com um saco de dar, e eu olhar para a pessoa, eu puder dar e não quiser dar, olhar para a pessoa e falar assim, não posso. E a pessoa tiver com sacola, alguma coisa assim, eu vou estar sendo egoísta com ela, certo? Porque eu poderia fazer e não faço. Mas, ao mesmo tempo, né, quer dizer, se eu não fizer, eu vou estar sendo egoísta com ela e comigo tudo bem. Agora, se eu fizer e aquilo me agredir, eu vou estar sendo egoísta com quem? Comigo e não com a pessoa. Então, qual é a saída para eu não ser egoísta? Então, não tem, aceita que dói menos. Tudo que a gente faz, entendeu? Tem 2 lados. Então, quando eu sou agressiva com alguém, de alguma maneira, né, esse exemplo que eu dei para vocês, de alguma maneira existe uma docilidade em algum ponto. Se eu não percebo isso, eu vou ficar eternamente me culpando. Eu vou ficar eternamente reencarnando, atraindo as coisas para mim, para ver se eu me enxergo, para ver se eu me enxergo. Porque quando eu sei que não existe o bem e o mal, que as coisas começam a ser relativas e vai depender da minha intenção, eu paro de focar em emoções certas ou boas, em emoções erradas ou não boas, em qualidades legais ou qualidades não legais. Eu passo a focar numa intenção, sem apego ou com apego. E o que é o apego? O apego é quando você está legitimando isso aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho... Sabe aquela pessoa que tem síndrome de pulo adestrado? Que ela quer agradar todo mundo? Ela não consegue dizer não? Ela não é uma pessoa legal e nem é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa que não consegue dizer não porque ela está tentando aplacar a culpa que o ego dela vai sentir por conta dessa configuração que ela não tem a menor ideia de ser vista pelo outro como uma pessoa que não é legal. Vocês estão entendendo? Tem apego na intenção dela, tem ego. Ou seja, eu não abro mão porque simplesmente eu sou generosa. Eu abro mão porque eu me sinto culpada, porque eu me sinto a pior pessoa na face da Terra. Entenderam? Então, saber da intenção é muito importante. Por isso, vou dar uma dica aqui para a gente, né, que é pais, para a gente poder... Eu não sou mãe, tá, gente? Né? Porque a gente que é pai, é para a gente fazer aqui uma intimidade, né? Mas para a gente que quer, né, nós que somos pais, né, para falar com os filhos. Quando vocês quiserem sinalizar alguma coisa para os filhos de vocês, preste atenção no que vocês estão falando. Em vez de você chegar para a criança e falar, fulano, para de ser tal coisa. Fulano, você está tal coisa. Então, seu filho esfregou a cara de um amigo no asfalto na escola, né?
você vai chegar para ele e vai falar assim, filho, você teve uma atitude agressiva. E não chegar para ele e falar assim, filho, você tem que deixar de ser mais de ser agressivo com seus amigos. Percebe como a fala ajuda a gente a ter isso aqui? Vocês estão entendendo como que é importante? Então, para a gente trabalhar a culpa dos nossos filhos, a primeira culpa que a gente tem que trabalhar é na gente. Porque se eu venho de uma família aonde certas coisas eu não posso ser, eu não posso fazer, eu não devo fazer, e eu acho que isso é certo, e eu passo para os meus filhos, é o que a gente chama de sombra familiar, ou seja, é o que a gente vai chamar de maldição familiar. É o que vai acontecendo, né, nas famílias. Por exemplo, a família dos Kennedys, que morrem, né, todos os Kennedys morrem de algum jeito. Isso é uma questão familiar, isso é uma crença familiar que está ali, entendeu? E que ninguém conseguiu despertar ainda. Vou dar um exemplo. As mulheres herdam das mães o ânimos. O que é isso? A maneira que elas veem os homens, tá? Se a sua mãe, ela acha que os homens são horrorosos e agressivos, a tendência da filha, a filha provavelmente vai repetir isso de que maneira? Ou ela vai ficar separando porque nenhum homem presta, ou ela vai casar com um homem tanto agressivo quanto a mãe, ela vai repetir a história, ou ela vai se rebelar contra aquela história, mas vai acabar vivendo uma coisa parecida para poder entender aquilo que estava dentro dela, que ela não consegue ver. Então, assim, isso acaba sendo uma maldição de família. Isso foi, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso clínico sério, né? A gente tem uma senhora que é casada com um senhor já, tem os filhos, só que esse senhor tem uma outra família fora da família dele real e ninguém fala sobre isso. A filha dela tem pavor que homens traiam e as netas dela, que eu tenho contato, têm pavor de traição e nem a mãe e nem as netas sabiam desse caso do avô, tá? Que o avô tinha outra família, e elas não conseguem se relacionar, por quê? Porque elas têm medo de serem traídas. Aí uma vez eu perguntei, mas você já foi traída? Não. Mas por que isso é tão assustador para você? Não sei. E aí ela foi descobrir isso no outro dia que tinha acontecido esse caso na família. Então, é o que eu estou falando, a educação, por isso que a educação gera muita culpa, porque ela vai reproduzir esses conceitos. Então, uma coisa para a gente poder tentar entender o que é autoconsciência e intenção é, se eu viro para você, né, se alguém vira para mim e fala assim, Cristiane, respeite os mais velhos. E aí eu falo, ok, saio daqui respeitando os mais velhos, eu sou uma imbecil. Mas se alguém vira para mim e fala, Cristiane, respeite os mais velhos, e eu não quero respeitar o mais velho, porque alguém falou para mim, e eu saio aqui batendo nos mais velhos, eu também sou uma imbecil. Agora, se alguém virar para mim e falar, Cristiane, respeite os mais velhos, e eu começar a pensar, quem são os mais velhos? O que é respeito? E o que não é respeito? Porque se respeito, na minha educação, foi aprendido assim. Meu pai virava para mim e falava assim, faça isso. Eu falava, não. Aí ele, não me responda. Aí eu falava, não respondi, apenas falei que não vou fazer. Né? Aí ele falava, me respeita. Então eu estava desrespeitando a ele, porque eu sou uma criança de 4 anos, perguntando, falando que eu não vou fazer uma coisa que... Vocês entenderam? Então, quando você cria um pensamento sobre aquilo, quando você tem coragem de olhar para esses conceitos aqui e começar a refletir sobre isso, você começa o seu trabalho de trazer a culpa, de trazer para a culpa o que a gente chama de autoconsciência, uma coisa mais tranquila. Isso foi, gente, ótimo. Como é que a gente quebra essa sequência de comportamentos entre as gerações? Vou ser muito sincera. Primeira coisa que você vai ter que fazer é aquilo que Jesus falou, odiai o vosso pai e a vossa mãe. Não é o seu pai e a sua mãe física, não. É a figura das crenças e valores dos meus pais que existem na minha cabeça. Ou seja, quando eu me sentir culpado por alguma coisa, quando eu me sentir com medo, quando eu começar a me auto-boicotar, quando eu perceber que eu fiz uma coisa de boicote, a primeira coisa que eu faço é parar e falar, da onde vem isso? Quem na minha família ou me ensinou isso, ou quem que vem na minha cabeça pela primeira vez dizendo que não vou dar conta, que eu não posso, que tem que ser assim. A primeira pessoa que vier, você já vai saber de onde é que veio. E aí é a crença que você vai mudar. Entendeu? É como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. É como se a nossa cabeça funcionasse por conta dessa culpa, dessas crenças que a gente tem, dessa maneira assim. Essa aqui é a sua cabeça. Esse aqui é o seu complexo de eu, tá? É como se a educação que a sua mãe te ensinou tivesse aqui. A educação que seu pai te ensinou tivesse aqui. Da sociedade tivesse aqui. E quando você opta, porque você tem o livre-arbítrio, por fazer alguma coisa que é diferente,
isso aqui começa a gerar uma pressão. Normalmente isso aqui te toma e você acaba não conseguindo fazer o diferente, que é o auto-boicote. Então, um exercício que a gente dá terapêutico é, fecha o olho e pensa quem da sua família diz que esse é o seu destino, ou que é assim, ou que tem que ser assim. Vou dar um exemplo bobo, mas não é bobo, mas desse trabalho, né? Meu avô teve muito dinheiro, né? Mas os pais dele não. O meu pai teve dinheiro porque o meu avô fez do meu pai um grande filhinho de papai, então ele teve dinheiro, mas ele nunca soube lidar com isso. E o meu avô deixava bem claro, de alguma maneira, que ninguém superaria ele. E o meu pai aceitou isso. Então, meu pai não conseguia ter dinheiro. A minha mãe é a quinta, né, de 5 irmãos que moravam na roça, ela trabalha desde os 7 anos. Então, na minha família tem uma crença de que você não consegue ter dinheiro, que você não consegue superar o avô. Então, olha como é que isso é tão bizarro. O meu irmão, que tem trabalha bem, tem lá o emprego dele, foi chamado para fazer um doutorado em Sorbonne, que aumentaria o salário dele, né, triplicaria o salário que ele tem. Ele não foi. Por quê? Por causa da igreja. Ele criou uma desculpa tão bizarra para não ir e não foi. Porque existe uma crença de que você não pode ter satisfação com dinheiro na família. Então, nessa hora, é a gente fechar o olho e perguntar: quem que eu vejo que não consegue, ou que é fracassado, ou que falaria para mim que não dá, que é melhor não ir, que é melhor não tentar? Puf! Vem na hora na cabeça. Vou dar um exemplo do meu pai. Eu querendo trocar meu carro, meu pai foi trocar o dele, aí meu pai queria o mesmo carro que eu comprei. Aí ele comprou um outro carro. Mas um outro carro, assim, bem xexelento, né? Aí eu cheguei para ele e falei, quando eu vi o carro, eu falei, pai, por que você comprou esse carro ali? Não, porque é melhor. Mas é melhor por quê? Não, porque é bom esse é bom também, porque eu vou gastar menos. Pai, mas não tem diferença, né, do gasto. Não é, você não vai gastar R$1.000 a mais com um carro ou com outro. Não, mas, ou seja, não consegue. E eu, por tabela, também não conseguia. E não sabia por quê. Até um dia que eu cheguei na concessionária e falei, cara, quem que estaria aqui dizendo para eu tomar muito cuidado com esse carro? Eu falei, meu pai. Eu falei, cara, a crença do meu pai impede com que eu faça alguma coisa diferente. O dia que eu quebrei isso, acabou. A gente começa a perceber que existe. Então, analisar essas crenças de família são muito importantes. Por isso que olhar crenças e valores, principalmente do odiai vosso pai e vossa mãe, que é aquilo que Jesus fala, que é o pai e a mãe que moram psiquicamente na nossa cabeça, é muito importante. Porque você se liberta de coisas que, se você não fizer isso, você não vai se libertar nunca. Às vezes a gente vem carregando, né? Quem trabalha muito com isso aqui, uma área que trabalha muito isso, é a constelação familiar. Cara, você vê na hora, assim, o que está acontecendo, entendeu? E outras terapias também. Terapia junguiana vai trabalhar muito com você isso aqui, por aí vai, né? Mas aquelas terapias que mudam o comportamento, não mudam a essência. E aí o problema está aí. Foi, gente? Né? Então vamos fazer aqui a prece, né? Vamos chamar aqui Jesus. Vamos embora. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. A nossa querida veneranda, pedindo a ela que nos inspire sempre para que possamos ter os olhos de ver, para que possamos nos descondicionar e botar para fora toda a exuberância que é do nosso ser, as nossas qualidades e emoções, de maneira sempre equilibrada, entendendo que o melhor é o que convém e não o melhor é o que julgamos. Então, assim pedimos a ela que possa permanecer conosco, sempre nos intuindo nessa nossa jornada de autoconhecimento. Graças a Deus.